O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Salmo 115, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje tem relação com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 16, onde é uma pergunta. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E qual comunhão? A comunhão significa união com, e aqui expressa o mistério profundo de unirmos ao Cristo por meio do seu sangue. A Eucaristia é o sacramento da comunhão por excelência, união com Deus e entre os irmãos. E nesse sentido, no dia de hoje, celebramos a ceia do Senhor, onde iniciamos o tríduo da sua paixão, morte e ressurreição. O ponto mais alto do ano litúrgico. Jesus, que nos amou sem limites, presenteia-nos nessa noite com os dons do sacerdócio e da Eucaristia. E com isso, toda a dinâmica da liturgia de hoje nos aponta, sim, para a instituição da Eucaristia, que está diretamente à lógica do serviço. É a tal e tão conhecida missa dos lava-pés. Lavar os pés, se colocar a serviço, à disposição. O sentido da Eucaristia enquanto ação de graças, onde elevamos a nossa vida a Deus, mas conseguimos elevar mais ainda as nossas vidas a Deus com serviço ao próximo. Na primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 1 ao 8 e versículos 11 ao 14, traz exatamente a, a narrativa da instituição da Páscoa. Quando digo narrativa, contando a história celebrada antes da saída do povo hebreu do Egito. Cada família devia tomar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Prefigura Cristo, o cordeiro sem mancha, conforme está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Imolar o cordeiro ao entardecer, como Jesus foi imolado na cruz ao entardecer da sexta-feira. Pintar com sangue as portas das casas. O sangue era sinal de salvação. Onde estivesse, o anjo da morte passaria sem ferir. Daí vem o nome Páscoa, do hebraico pechá, passar por cima. E comer a carne assada com pães ázimos e ervas amargas. Representa a comunhão com o sacrifício e a memória da dor da escravidão. E nesse sentido, a refeição pascual é um rito de libertação e peregrinação, não é um banquete comum. A salvação exige prontidão, fé e obediência. E no sentido que é celebrada todo ano, o fundamento bíblico do memorial, do Zikaron, que não é mera lembrança mental, mas tornar presente o evento salvífico, o evento salvífico que nos leva a uma dimensão de profunda comunhão com Deus. E na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 ao 26, trata da instituição da Eucaristia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Assim como o cordeiro do Êxodo era sacrificado para salvar, agora Jesus oferece a si mesmo. O pão é seu corpo, e não apenas símbolo. Ele se entrega em alimento, perpetuando sua presença entre os fiéis. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Jesus evoca a linguagem da aliança do Sinai, conforme Êxodo 24, versículo 8, e da profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Agora a nova aliança não é selada com sangue de animais, mas com o sangue do próprio Filho de Deus.
E com isso temos a dimensão do cordeiro. Êxodo 12, cordeiro sem defeito. Na segunda leitura de hoje, Cristo, Cordeiro de Deus. Em Êxodo, sangue nos umbrais salvar da morte. Na segunda leitura de hoje, em Coríntios, sangue de Cristo nos salva da morte eterna. Ou seja, há um paralelo. E toda a dimensão, novamente, da comunhão. Se Jesus se entrega, nós também devemos entregar nossas vidas no amor, serviço e humildade. E é isso que nós temos no Evangelho de hoje, em João capítulo 13, dos versículos 1 ao 15. João nos mostra que Jesus tem plena consciência da sua hora, a hora da paixão, morte e glorificação. Amou-os até o fim, eis telos pode significar até o último momento, até o máximo do amor. E este versículo é a chave de leitura de toda a paixão segundo João. Tudo o que virá a seguir é a expressão extrema do amor divino. E nesse sentido temos o gesto surpreendente de Jesus, que levanta-se, tira o manto, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E esses gestos são detalhados como os de um servo ou escravo na cultura judaica helênica. Tirar o manto, símbolo do esvaziamento, kenosis, como em Filipenses 2, versículos 6 ao 7. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Lavar os pés. Era a tarefa mais humilde, nunca feita por um mestre. E esse gesto é o sacramento de amor, entrega e humildade. E com isso, Jesus assumindo a condição de servo, não apenas simbolicamente, mas existencialmente. Lava os pés, carrega a cruz e entrega a vida. Ele redefine o poder como serviço. O cristão deve servir, não buscar privilégios. E nesse sentido, toda a purificação consistente no ato litúrgico, quando olhamos para o Cordeiro de Deus, é uma purificação interior, necessária para participar da vida de Cristo. E que consigamos cada vez mais estar muito próximo de Deus, e quanto mais próximo de Deus, com certeza mais próximo dos irmãos nós estaremos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.